essa coisa, né, de sentir feliz ou não sentir feliz, ou ficar numa situação que também não é nem de equilíbrio, nem feliz nem infeliz. Os três estados normalmente são muito comuns na vida da gente. Essa questão de ser e não ser feliz. Um é ser feliz, o outro não ser feliz, e uma outra possibilidade que é a que mais a gente convive com ela, que é essa sensação, né, que a gente tem quase que o tempo todo, né, de uma certa convivência, né, com a vida de uma forma equilibrada, onde você não precisa de muito retorno, né, para você estar, de certa forma, harmonizado. Quando a gente consegue estabelecer uma relação entre o nosso propósito de vida e as ações que a gente toma na vida, normalmente a gente acaba sentindo ou tendo essa sensação, né, de nem feliz, mas também não infeliz, né, e não feliz, e também feliz, não infeliz, e essa sensação que é mais duradoura. Isso é como se a gente estivesse aceitando a vida da forma que ela é, sem muitos questionamentos, né, e sabendo que nós precisamos continuar nessa balada, né, de viver para poder aprender, para poder desenvolver e evoluir. De certa forma, isso é até uma libertação, porque a gente acaba percebendo que o nosso trabalho do dia a dia, ou aquilo que a gente faz, né, de certa forma, é o suficiente para trazer para a gente um pouco de tranquilidade, um pouco de harmonia. E isso, de certa forma, é libertador. Por quê? Porque a gente acaba se liberando ou aceitando essa condição de que, para a gente viver bem, não é preciso estar feliz o tempo todo. Condição de encarnado é algo extremamente delicado, não é? Então, um fato determinante para essa questão de ser ou não ser feliz é o fato da gente estar encarnado aqui na Terra. Terra, planeta de expiação e prova. Daí a gente já pode concluir que não é fácil viver aqui. Portanto, se não é fácil viver aqui, né, a gente pode, de certa forma, não ter a expectativa de que coisas ruins vão acontecer, mas estar preparado para que as provas que a gente vai exercer ou desenvolver aqui na vida podem nos trazer algumas dificuldades. E quando se fala então em expiação, a situação é ainda um pouco mais, vamos dizer assim, grave. Por quê? Porque expiação é algo que a gente está aqui para fazer sabendo que foi devedor, ou que é devedor de algo que a gente praticou no passado e que agora a gente vem para resgatar. E isso, gente, é algo que já está conosco desde do nosso projeto reencarnatório. Tudo aquilo que foi analisado no plano espiritual e, de certa forma, a gente concordou em fazer nessa encarnação, a gente está aqui agora para fazer a realização dessas ações. Então, de certa forma, estar encarnado na Terra já pressupõe que a gente tenha essas possibilidades todas, né? De ser feliz, não ser feliz, e num determinado momento, ou em vários momentos da vida da gente, né, a gente tem essa sensação simples de equilíbrio. A gente não sofre porque a gente sabe que carregar emocionalmente de tensões decorrentes dos desafios que a vida nos coloca, não é se submeter a um sacrifício constante e sabendo que ele é
parte integrante necessária da nossa vida pela condição de reencarnado que estamos até agora. Então, é de extrema importância, né, a gente saber disso, ou reconhecer isso como sendo algo não limitante, né, mas algo que é para ser feito e que muitas vezes é difícil, né? Resgatar débitos passados é muito difícil. E como nós estamos aqui para evoluir, nós estamos sujeitos agora a provas que a gente ainda não realizou. Ou seja, esse aprendizado que a gente está aqui para fazer, para a nossa elevação moral, ou para o nosso, vamos dizer assim, aumento de conhecimento, ele passa necessariamente por provas. É como numa escola normal. A escola, né, através dos professores, né, através de uma determinada didática, eles têm uma série de conceitos a ser transferidos, né, e a gente, como aprendiz, como aluno, né, tem por obrigação ou por compromisso fazer esse aprendizado. E diante desse aprendizado, vem-se as provas, né, que a gente vai responder, e para ver se a gente aprendeu ou não, se assimilamos ou não os conhecimentos que nos foram passados. No mundo espiritual é muito semelhante. A vida aqui na Terra, de certa forma, copia o mundo espiritual. Identificando prováveis causas, né, dessa condição que nós vivemos aqui, de feliz, equilíbrio e às vezes infeliz. É da condição natural do homem, né, ter essa possibilidade de variar nessas questões. Então isso é uma coisa normal, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida, para que a gente possa quebrar, de certa forma, essa necessidade que a gente tem de estar sempre feliz, ou pelo menos, né, buscando essa felicidade para conquistar ou para se fazer, vamos dizer assim, mais satisfeito. Então é uma condição normal isso. Mas a gente está aqui também, um outro dado que é interessante, que a gente está aqui encarnado com o propósito de corrigir vícios. Nós carregamos vícios, né, que estão na nossa esfera psíquica, né, por várias encarnações. Muitos dos vícios que a gente tem agora, talvez sejam decorrentes de 10 encarnações, 15 encarnações, ou às vezes até mais. Segundo a espiritualidade, né, nós temos muita dificuldade para corrigir esses vícios. E eles acompanham a gente por um tempão. Quando em determinadas encarnações, o projeto reencarnatório que a gente tem, às vezes aborda especificamente aqueles vícios que a gente precisa corrigir naquela encarnação. Então isso, de certa forma, vai dificultar a nossa relação com a vida, porque nós somos extremamente, vamos dizer assim, vaidosos, né? Somos orgulhosos, né? Somos às vezes prepotentes, e quando algum revés acontece, né, para corrigir alguma coisa nossa, a gente fica insatisfeito. Outro detalhe que é super importante é o autoconhecimento interno, superficial ou incorreto. E esse autoconhecimento, né, é algo que a gente tem que fazer durante todo o nosso processo de vida. A gente tem que mergulhar dentro da gente mesmo e buscar uma série de causas, né, que a gente tem interna para se relacionar com a vida. Nós temos medo, temos feridas abertas que não foram ainda acessadas, e nós temos muito medo de invadir essas privacidades, ou esse mundo que a gente considera, né, dentro do nosso psiquismo, algo, vamos dizer assim, às vezes até estarrecedor. Tem muita gente que tem medo de pensar sobre os defeitos que tem, certo? Mas a gente precisa abrir o coração e a mente para isso e racionalizar essa questão. Por quê? Porque isso faz parte do nosso aprendizado e faz parte da vida do encarnado.
Todas essas questões, né, internas, né, que porventura foram acumulando durante encarnações sucessivas, a gente tem medo de acessar. E isso, de certa forma, faz com que a gente tenha uma relação com a vida que não seja verdadeira. A gente fica, às vezes, fugindo das situações, né, que, de certa forma, acarreta algum tipo de pânico na gente. Às vezes a gente fica mesmo com medo, com pânico mesmo. Tem pessoas que têm um pavor terrível de pensar sobre si, sobre o que foi, sobre a forma como ela é, né? É extremamente difícil. Um outro dado interessante é que nessa questão um psicólogo, né, da Viktor Frankl, né, ele é sobrevivente do Holocausto. Ele criou uma técnica chamada logoterapia e ela foca em como sua experiência nos campos de batalha. Ele sofreu horrores, né? Ele passou por situações extremamente delicadas. Ele perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu mulher, perdeu os filhos. Ele ficou absolutamente sozinho. E ele nunca deixou de lutar porque ele precisava de um sentido para viver. Imagina a gente preso, sem liberdade para nada, sem higienização, sem alimentação adequada, sabendo que perdeu toda a família, né? Porque ele, quando entrou na prisão, a família dele foi, né, arrastada de roldão e ele sabia, né? Ele tomou conhecimento quando saiu que não tinha mais ninguém. Mas no fundo ele sabia, porque todos eram judeus e eles estavam, né, numa situação super delicada. Mas mesmo assim, ele conseguiu sobreviver a todas as atrocidades que ele viveu dentro da prisão. E ele criou essa logoterapia como uma forma de estimular a nós, né, agora e outras pessoas, a buscar sentido de viver. Por que é que eu vivo? Por que é que eu estou vivo? E essa questão é extremamente importante para administrar os conflitos que a gente tem, de certa forma, com o mundo e nas relações pessoais e interpessoais que a gente tem na sociedade como um todo. Outra coisa que eu acho interessante é que a gente não conhece a verdade, né? Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, né, que a gente não conhece faz parte dos mistérios que o universo tem. O universo é riquíssimo, né? O universo tem possibilidades, né, infinitas. Tudo o que nós precisamos, o universo é capaz de nos fornecer. Mas a gente não conhece a relação que a gente tem com essa verdade que está nos bastidores do mundo, né, do espaço sideral ou dos mistérios nossos da nossa vida, com a nossa relação com o nosso espírito, com Deus, né? Um dia a gente vai saber disso, né? Dizem que num futuro distante nós falaremos todas as línguas, conheceremos todos os mistérios do universo, né? Isso então vai demandar muito tempo e muito estudo. Mas essa verdade também nos ajuda. Quando a gente faz esse mergulho interno para nos conhecermos, para o autoconhecimento, essa verdade começa a aparecer. Ela começa a aparecer diante daquilo que eu reprovo em mim mesmo, mas muitas vezes eu não tenho ânimo ou coragem para enfrentar e conhecer, né, as possíveis soluções que aquela situação requer.
tem uma série de gatilhos, né, para a gente trabalhar na questão de ser ou não ser feliz. Tem uma coisa que é extremamente, eu acho que é extremamente, vamos dizer assim, comprometedor hoje em dia. A gente fica preso nesse mantra moderno, né, de acreditar que sentir desconforto é algo de quem é incompetente. Por quê? Porque as mídias pregam para nós, né, que parece que a felicidade está presente na vida de todo mundo, só na nossa que não. Não é assim? Mas isso não é verdade. Nós sabemos de conhecimento próprio, né, que as pessoas que estão próximas da gente também têm os mesmos problemas que nós. Nós estamos num planeta onde uns são mais evoluídos e outros menos evoluídos. Tem gente que tem mais conhecimento e tem gente que tem menos conhecimento. Mas nós estamos passando por provas que são muito parecidas. Então nós temos, de certa forma, o mesmo grau, né, de possibilidades de aprendizado e de libertação. Todos nós, independentemente do grau de escolaridade, né, do poder aquisitivo, tá certo? Do lugar onde mora, basta que a gente faça, né, um pouco de esforço no sentido de estabelecer entre nós e os nossos irmãos uma possibilidade de convivência melhor, onde a gente possa passar para o nosso semelhante aquilo que a gente tem de bom e colher daqueles que convivem conosco o que ele possa nos oferecer também de melhor. Muitas vezes a gente tem culpa e vergonha de admitir falhas, não é isso? Isso é uma coisa muito comum na vida da gente. Isso pode bloquear a liberdade, a iniciativa de pedir ajuda e coisas parecidas. Eu vi uma historinha outro dia que eu achei super interessante e encaixa bem dentro desse contexto. O pai, o carro na garagem, trocando o óleo do carro. Ele abre o cárter, coloca a lata embaixo do cárter e tira o parafuso, o óleo escorre. Mas quando isso acontece, né, ele precisa sair. O filho dele, que estava brincando do lado, quando viu que o pai saiu, ele foi também brincar de mecânico. Quando ele achou a lata de óleo, o que ele fez? Ele puxa a lata de óleo e começa a bater a mão no óleo. Ele acha aquilo interessante e começa a passar óleo no corpo. Passa no corpo, passa na roupa, passa no cabelo. Aí quando ele brincou bastante, ele resolve se limpar. Ele começa a se limpar e ele percebe que ele não consegue se limpar. Ele pega papel, ele pega a toalha que está no banheiro e ele tenta limpar, mas o óleo não sai. Ele começa a ficar desesperado e começa a chorar. O pai dele está voltando e ele se esconde no banheiro. O pai dele chega e vê aquela bagunça toda, que ele tinha derramado óleo no chão, no piso, e chama por ele. Aí ele não responde. O pai dele percebe que ele está no banheiro e começa a conversar com ele. Aí ele timidamente responde. E o pai diz: o que aconteceu, né? Você está fechado no banheiro, por quê? Aí ele começa a conversar com o pai. E o pai dele diz o seguinte: não, vamos conversar. Por que é que você precisa se esconder diante de uma ação que você fez? Por acaso você se acha culpado de ter feito isso, né? Abre a porta, vamos conversar. Aí ele abre a porta, o pai dele o acolhe e diz: olha, pelo visto você teve bastante trabalho para fazer tudo isso, né? Começa a brincar com ele. Aí ele começa a se soltar e para de chorar e os dois começam a conversar. Aí o pai diz: olha, eu vou te ajudar a limpar, porque isso aqui não está muito fácil mesmo. Então é mais ou menos isso. Quando a gente faz alguma coisa que parece boa ou que é bom, todo mundo elogia, não é isso?
Mas quando a gente faz alguma coisa que a gente mesmo repreende, né, e a gente percebe que errou, as pessoas têm uma tendência de nos castigar de forma cruel para que a gente não cometa de novo um erro daquele. Mas isso é inútil. Então, quando a gente errar, a gente precisa, em primeiro lugar, se perdoar. E quando alguém errar com a gente, o que a gente precisa fazer? Porque o que está pronto, o que é fato, não muda. Então nós precisamos mudar a consciência. A consciência nossa de acusação, de nos transformarmos em juízos e criticar ou condenar o outro, precisa ser revisto. Por quê? Porque a condenação não ajuda na possibilidade da mudança. Ela simplesmente transforma o que está culpado ainda num devedor maior. E essa sensação é horrível. E nós, o tempo todo, a gente está acontecendo isso com a gente, na nossa vida cotidiana. Não é isso? Outra questão que é de suma importância é que há uma incompatibilidade muito grande entre os propósitos do ego e do self. Então, o homem holístico, ele é o quê? Ele é um conjunto, ele é corpo e alma. O corpo cuida do corpo, né, de certa forma, o ego. O ego, sem ego, a gente não teria sobrevivido esse tempo todo. Porque o ego, ele é o zelador exclusivo do corpo. E o self é aquilo que está relacionado com a alma. Todos os nossos compromissos espirituais estão relacionados com o self. Logo, esse self, ele precisa de um corpo saudável, mas ele precisa de um corpo que não seja egoísta, porque se for egoísta, ele não é capaz de ser fraterno. Vocês estão entendendo? Então, essa relação entre ego e self, ela é extremamente importante que a gente entenda para saber que, para viver bem e ter possibilidade de equilíbrio de ser feliz ou não, é preciso que a gente equilibre esses dois valores, ego e self. Eu não posso abandonar o meu ego porque ele me ajuda, né, a conduzir o meu corpo, a dar saúde para o meu corpo. Mas eu também não posso permitir que o meu ego seja extremamente grande ao ponto de sufocar os propósitos da alma. Porque a alma, ela veio encarnada num corpo material para poder exercer através desse corpo as possibilidades de resgate e de convivência fraterna uns com os outros. Deslocando desse foco, nós precisamos sair disso, não é? E como é que nós vamos sair disso? A primeira coisa que a gente deve trabalhar, eu acho que é importante, é que eu não quero ser feliz. Eu quero ser forte o bastante para continuar mesmo quando não estiver. E, verdade, que a felicidade virou uma obsessão. Ora, tem muitas vezes que a gente depara com situações na vida da gente, com certeza, depara com situações na vida da gente onde a gente se acha completamente infeliz. E a gente, em função disso, perde a coragem, não é? É castigo em cima de castigo, né? Deus não olha para mim, né? Eu sou vítima de todas as situações ruins, nada dá certo. Mas não pode, essa questão, né, essa obsessão de felicidade, ela é extremamente, vamos dizer assim, comprometedora, porque ela às vezes nos enfraquece. E o que nós precisamos nos nossos momentos de dificuldade é de coragem. Eu preciso de coragem. E viver é preciso ter essa disposição constante de coragem para enfrentar os desafios que a vida oferece. Porque são muitos. Né? A gente vê, né? Eu me permito citar, não sei, o trabalho que você está fazendo aqui, dever divulgar, sobre família acolhedora, não é isso?
família acolhedora, é no trabalho de assistência fraterna, né? Onde alguém extremamente carente, principalmente crianças, e às vezes sem condições, por exemplo, de sustentabilidade, não só emocional, não, mas muitas vezes sustentabilidade do ponto de vista alimentar, ou de remédio, ou de qualquer coisa dessa natureza. Então nós, com esse propósito, né, de nossa alma de vir aqui para fazer elevação moral, a gente tem, né, essas oportunidades de resgatar ou de pegar alguém e ajudar na educação e na promoção da formação de um corpo saudável, né, de uma escolaridade melhor, né? Isso é extremamente importante. Então, assim, todos nós estamos fazendo alguma coisa no sentido de estruturar a sociedade para que ela possa desenvolver condições no sentido do melhoramento de forma geral. E isso é o que, de certa forma, a espiritualidade pede da gente. Fugindo desse foco, faça o que te faz feliz, aquilo que você gosta de fazer. É importante pra caramba, né? Do tipo, não, eu estou com preguiça, queria ir ao cinema, mas eu não vou não. Vai no cinema, gosta, é legal. Siga o que te dá prazer. Cerque-se de boas vibrações, pensamento construtivo, racionalizar as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas transtornos, racionalizar tudo isso. Isso é fundamental. Pensar para poder administrar com qualidade, dando resposta, né, às questões que a vida nos coloca. Encontrar um propósito. Qual é o meu propósito? É o sentido da vida, né, que nós comentamos ainda há pouco. E Vitor Franco. Melhorar o autoconhecimento. Outra coisa que é super importante. Seja sincero com você. Evite se magoar. Perdoando rapidamente as falhas, as próprias falhas e as falhas alheias. Gente, não tem nada mais desconfortante do que guardar rancor. Guardar mágoa. Nós precisamos treinar o nosso consciente, né, de forma racional, de tal sorte que tudo aquilo que nos ofendeu ou que nos incomodou muito não seja objeto de absorção. Porque se a gente absorver mágoa, se a gente absorver ressentimento, se a gente absorver, né, os maus tratos e a gente aceitar aquilo para a gente vira escravo, né, da maldade de alguém por aí. Tá certo? Então isso é super importante. Essa sinceridade consigo mesmo, né, ela abre caminho para eu entender que se o que eu não estou conseguindo, ou conquistando, ou recebendo, de certa forma pode passar pela minha omissão. Eu estou me omitindo ou eu não estou trabalhando de forma adequada para que os resultados da minha expectativa sejam alcançados. Coloquei uma coisa aqui que é: não espere se sentir bem para fazer as coisas. Faça as coisas para se sentir bem. Né? Muitas vezes a gente fala assim: não, estou indisposto, não vou fazer não. Mas é fundamental, se está dentro daquilo que eu gosto, se aquilo que eu estou fazendo me dá prazer, pode ter certeza que eu não estou sentindo bem, mas na hora que eu fizer, eu passo a sentir bem. Confiem,
Vamos em frente, vamos lutar para que a gente construa para nós mesmos uma possibilidade da gente ser melhor para a gente e melhor para os outros. E canalizando nessa relação uma possibilidade de energia positiva através do nosso pensamento, onde caiba os problemas que a gente tem sem nos incomodar, porque nós temos potencial e conhecimento para solucionar tudo que acontece na vida da gente. Vocês podem ter certeza. Não somos incapazes. Nós temos potencial muito maior do que os desafios que a vida nos coloca. A lei divina como estímulo. Há mais ou menos, 2.000 anos atrás, a Terra passava por um processo extremamente delicado. Muito egoísmo, muita prepotência, muito orgulho, muita vaidade. Nesse momento, o plano espiritual entra em ação por determinação divina e cria um plano divino, que seria a vinda de Jesus aqui na Terra. Qual era a base desse propósito? Era colocar um elemento novo na relação entre as pessoas. Que elemento novo era esse? O amor. Porque o amor, ele é um sentimento nobre, de uma necessidade enorme, capaz de fazer transformação. As pessoas que sentiam naquele momento o sofrimento, através do amor, foram resgatadas. Esse amor veio para trabalhar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade que a população naquela época era vítima. Ainda somos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, muito, mas hoje a gente já tem uma base um pouco melhor, porque o Cristo soube fazer essa transferência ou elevar esse conhecimento através da sua experiência com a vida e as suas relações conosco. O dezembro está aí o Natal. E o Natal é uma época de reflexão onde a gente tem possibilidade de, através dessa energia que está espalhada por aí, que se repete todo ano, de resgate dessa possibilidade. Mas o amor por si só, ele não sustentaria. Então o Cristo trouxe a lei da fé, amor, justiça e caridade. O amor como elemento básico, como sentimento fundamental, entra nas relações do Cristo com o mundo e ele, através das suas experiências, começa a vivenciar esse amor junto à população. Mas ele precisava ser sustentado. Ele precisava ser sustentado pela fé. Por quê? Porque a fé nos remete para uma posição futura. A gente começa a acreditar, a partir da fé, que tudo que está aqui agora vai estar melhor lá na frente. Isso é esperança. E o Cristo trouxe esperança para nós. E sem a fé, não seria o amor, talvez, não sobrevivesse. Porque nós precisamos de estímulos, nós precisamos de confiança. E a fé nos traz confiança. A justiça entra no final. Porque primeiro vem ainda a caridade. O amor é capaz de movimentar as nossas fibras internas e fazer-nos abrir mão dos nossos preconceitos, abrir mão da nossa mágoa, e efetuar o perdão. E o perdão se faz através da caridade. Para completar, vem a justiça. Porque
a justiça precisa ser feita para que a gente tenha confiança. Porque senão a confiança desaparece. Desaparece também. E aí esse conceito de justiça, ele foi ampliado. Porque a justiça naquela época já existia. Que era a justiça do olho por olho e o dente por dente. Só que essa justiça do olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião, ela é uma espécie de... ela por si só, ela gera novas reações. Porque no olho por olho, dente por dente, se eu perdi um dente, eu tenho o direito de tirar o dente do outro. Se eu perdi o olho, eu posso tirar o olho do outro. Mas quando o outro perder o olho, você gera uma nova reação de revolta. Então é preciso que aquele que foi prejudicado ou foi machucado, ele precisa ter a condição de perdão, ter a caridade para que ele interrompa o círculo vicioso do olho por olho, dente por dente. Então, nessa estruturação que o Cristo trouxe, né, para nós, aqui na Terra, ela começou a se sustentar e foi através das vivências que nós temos com esses 4 elementos, né, da lei divina, que fez com que a gente começasse a entender e pudesse estabelecer uma relação de continuidade, de amar, de perdoar, de ser caridoso, de ter fé, e a justiça se faz. Mas por toda essa atrocidade que a gente está vivendo hoje, eu não acredito que está voltando o olho por olho. Olha, a maldade, ela é sempre guiada, né, pela vingança. Né? E nós estamos num planeta de expiação e prova. Estamos passando pelo processo de transição planetária, né, onde haverá a mudança da condição da Terra, e segundo os espíritas, né, para poder fazer essa transição, houve uma encarnação de todos aqueles que teriam como última oportunidade de estar aqui na Terra agora. Então a gente tem a sensação de que muita maldade está ocorrendo, que o povo, né, de certa forma, teve uma involução, ou seja, evoluiu ao contrário. Mas não é verdade. As pessoas continuaram evoluindo, só que nós estamos encarnados junto com espíritos, né, que são talvez bastante ainda renitentes, né, à disciplina, à paciência, né, e ainda às vezes muito raivosos, né, e tem ainda... Então nós estamos com essa característica um pouco marcada exatamente por esse fenômeno, certo? Mas eu não acredito que volta olho por olho, dente por dente, não. Porque não há mais condição para isso, sabe? Não tem. O mundo evoluiu, nós estamos numa condição espiritual muito melhor. Você pode, por você mesmo, você pode fazer essa avaliação. Você hoje não tem coragem, com certeza, sabendo que você está fazendo algo errado, você dá continuidade. A gente erra sim, mas a gente hoje está errando por muitas vezes, porque às vezes nós não pensamos sobre o problema direito. E também temos ainda, né, os vícios anteriores, que às vezes nos remetem numa reação espontânea que baseia-se em comportamentos de milhares de anos atrás, às vezes. Porque nós não temos esses vícios, mas nós estamos sendo educados, nós estamos sendo preparados, né, e essa condição eu acho que não volta mais. Acho não, tenho certeza que não volta. Então essa é a nossa erros assumimos que está tendo alguma chance. Isso. Nós somos também esses espíritos, viu? Nós precisamos de saber disso, porque, de certa forma, essa também é a nossa última chance
né? Se a gente não passar nessa prova, a gente vai para um outro planeta. Pior. As situações são mais difíceis, né? Possivelmente desenvolvimento menor, né? Onde você vai ser guia, você vai ser luz, certo? Mas não se preocupe, né? Porque em qualquer lugar que a gente for, nós vamos estar com a cobertura divina e Deus vai estar sempre presente. Eu duvido muito a gente encarnando em outro planeta que não seja esse, de condições, né, vamos dizer assim, de evolução menor do que a Terra, nós sejamos lá piores do que estaremos aqui. E todo aquele que com boa vontade construiu a sua vida e sempre com o foco no caminhando com Jesus, você pode ter certeza que ele consegue atravessar qualquer caminho e qualquer dificuldade. Em qualquer lugar que nós formos, nós estaremos assistidos por Deus pela misericórdia divina que é infinita. Não se assuste tanto com isso. Eu vou fazer uma citação aqui rapidinha de Paulo sobre a questão da fidelidade. Ele afirma na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 3: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele está falando de Jesus Cristo. Olha que compromisso que o Cristo teve com a vida dele aqui na terra. Ele veio trazer amor, ele veio trazer a fé, ele veio trazer a caridade e ele veio trazer a justiça. E o quanto Cristo foi confrontado, né, com as iniquidades humanas, ele nunca se rebelou, ele sempre foi fiel aos seus princípios. Ele foi tão fiel aos seus princípios que Pilatos, quando na época da sua crucificação, chegou a comentar: que homem é esse que diante da injustiça ele permanece inalterável, que diante do sofrimento ele permanece harmônico, que diante de todas as provocações ele permanece fiel a quem? Porque Pilatos não conhecia. Então ele teve essa visão, né, de Cristo sendo injustiçado, mas nunca quis se defender. Por quê? Porque ele era fiel. E ele era fiel a Deus que o trouxe até aqui para nos auxiliar a compreender um pouco melhor esse mundo. Um modelo para referência. Estou terminando, tá, gente? Quando a gente fala da nossa relação com a vida e nos colocamos na posição de feliz, infeliz ou, né, equilibrado, a gente precisa, de certa forma, buscar alguma sustentação, algum suporte. E eu vou citar uma Jesus, onde ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quantas vezes a gente passa por isso? São inúmeras, não é? Muitas vezes. Mas Jesus nos consola, Ele nos chama, Ele estabelece uma referência para a gente. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda vez que a gente honestamente, por isso que eu falei um pouco atrás, seja sincero com você mesmo. Sinceridade. Toda vez que a gente está com um problema que é grave, que é sério, né, a gente conversa com Deus. Não é conversar não, a gente tem uma linguagem da nossa mente com Deus. E toda vez que a gente é sincero, né, o conforto, o refrigério vem para a gente. Já notaram? É tão bom essa coisa de sentir que está amparado, que a gente tem alguém ou algo muito
especial e muito poderoso, né, que nos acolhe nesses momentos e traz para nós um conforto que a gente não sabe nem de onde que vem. Mas a gente sabe que pode continuar e que pode ir em frente, que vai dar certo. E realmente está. Encontrarão descanso por a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é a lei, né, que ele coloca. E o fardo é amar. É o amor. Então são coisas simples, são coisas passíveis de serem exercidas. E enxergar essa possibilidade como uma forma de viver dentro das possibilidades do mundo espiritual é algo que com certeza vai trazer felicidade para a gente. Certo? E uma citação que eu acho interessante é o seguinte: Senhor, que a tua presença seja o alívio para as dores que eu ainda não compreendo. Tem tanta coisa que a gente não compreende ainda, né? E que dói tanto, né? Mas a gente acaba colocando nas mãos de Deus, né, a possibilidade desse entendimento e fazer com que a gente, diante desse problema ou dessa encruzilhada, vamos dizer assim, dessa dificuldade, a gente tenha sempre uma inspiração divina para nos auxiliar. E, para finalizar, eu queria desejar para vocês um Feliz Natal. Eu tinha colocado uma imagem aqui no presépio, né, mas vocês não vão ver. É uma família. Uma família, que é a família de cristão, né, de Jesus, Maria e o menino, numa estrebaria. Por que é importante a família? Porque a família são as pessoas, ela é constituída das pessoas que a gente mais deve, normalmente. Porque a família, nós escolhemos. A gente não tem um filho que por acaso não, a gente escolheu esse filho lá no mundo espiritual ainda, em função dos nossos débitos. Então, todos aqueles da nossa família que nos dão trabalho, né, foi uma escolha nossa. Então, no Natal, é uma hora especial da gente passar em família. Ao invés de... Se a gente puder ir para comemorar, não tem problema nenhum. Mas é importante que a gente tenha esse momento particular na família. E olhar para cada um deles e tentar descobrir por que razão eu estou com uma pessoa ou que é tão bondosa, tão boa, ou que é tão complicada. Tem uma razão específica. Nós devemos a essas pessoas, com certeza. Fomos um dos que prejudicaram ou prejudicamos, né, em vidas passadas. Então nós temos uma relação de família que, de certa forma, está pautada por necessidade. E o Natal é uma época muito especial para a gente se perdoar e perdoar aqueles que estão conosco. Levando um abraço de fraternidade e de estímulo para que no próximo ano a gente consiga realmente fazer todo o nosso trabalho de aprendizado que estão nos nossos propósitos. O Natal é a época especial, é coisa para se fazer com o coração, né? E trabalhar esse amor do coração com a nossa mente, fazendo o ajuste com todos aqueles que estão conosco e propiciando a essas pessoas a possibilidade de se entender, de entender a relação conosco e da relação com o mundo. Com isso, a gente estará facilitando e ajudando os nossos semelhantes. Que Deus abençoe todos vocês, né? E um feliz e abençoado Natal. Muito obrigado.